E vamos avançando com as normas de serviço do Estado de São Paulo. Coloca aqui embaixo o tema que você gostaria que eu falasse, num vídeo apartado, para eu saber se você está acompanhando, qual o tema que te agrada, para a gente ir conversando e vendo o que é melhor para você nesse desafio. Da conversão de união estável em casamento, subseção 4. A conversão de união estável em casamento deverá ser requerida pelos companheiros perante o oficial de registro civil das pessoas naturais de seu domicílio. Recebido o requerimento, será iniciado o processo de habilitação sob o rito previsto para o casamento, devendo constar dos editais que se trata de uma conversão de união estável em casamento. Em caso de requerimento de conversão de união estável em mandato, em caso de conversão de união estável em casamento por mandato, a procuração deverá ser pública e obedecer os requisitos do artigo 83 do capítulo 17 das normas. Ou seja, não sei se você recorda, quando dá-se entrada no processo de habilitação, é admissível por procuração pública ou particular com firma reconhecida. Contudo, para a celebração do casamento por procuração, que é admissível, tem que ser por procuração pública, com poderes especiais, constando com quem a pessoa vai casar e o regime de bens. No caso da conversão de união estável em casamento, como não tem celebração, a procuração tem que ser pública desde o início no requerimento do processo de habilitação. Estando em termos do pedido, será lavrado o assento de conversão de união estável em casamento, independentemente de autorização do juiz corregedor permanente, prescindindo e dispensando o ato de celebração do matrimônio. O assento de conversão de união estável em casamento será lavrado no livro B, exarando-se o determinado no item 80 desse capítulo, sem indicação da data da celebração, do nome do presidente do ato e das assinaturas dos companheiros e das testemunhas, cujo espaço próprio deverão ser inutilizados, justamente porque não tem celebração. Então, não tem assinatura do presidente, que é o juiz de casamento, juiz de paz, assinatura dos companheiros, tampouco das testemunhas. Anotando-se no respectivo termo que se trata de conversão de união estável em casamento. A conversão de união estável em casamento dependerá da superação dos impedimentos legais para o casamento, sujeitando à adoção do regime matrimonial de bens na forma e segundo os preceitos da lei civil. Não constará do assento de casamento convertido a partir da união estável a data de início ou período de duração desta, salvo nas hipóteses em que houver reconhecimento judicial desta data ou período. Ou seja, não deve constar a data de início, no caso de conversão de união estável em casamento, no assento de casamento, salvo se houver um reconhecimento judicial prévio. Estando em termos o pedido, o falecimento da parte no curso do processo de habilitação não impede a lavratura do assento de conversão de união estável em casamento. Suponhamos que a pessoa requereu o processo de habilitação e faleceu no decorrer. Como a vontade dela já foi esgotada quando do requerimento e não há celebração, considera-se casado e a pessoa que com ela casou, viúva ou viúvo. Antes da lavratura do assento, qualquer dos companheiros poderá desistir da conversão de união estável em casamento, manifestando arrependimento por escrito ao oficial responsável. Logo, esse arrependimento tem que ser antes do prazo de proclama se esgotar. Subseção 5. Do casamento ou conversão de união estável em casamento de pessoas do mesmo sexo. Aplicar-se-ão ao casamento ou à conversão de união estável em casamento as regras sendo as pessoas, então, do mesmo sexo. Relativo, então, às normas disciplinadas nessa seção. Ou seja, de acordo com a isonomia, igualdade, atualmente é a mesma regra, podendo ser realizado a conversão de união estável em casamento de pessoas do mesmo sexo, sem problema algum. Subseção 6. Do casamento urgente no caso de moléstia grave. Dá-se a antecipação do casamento no caso de moléstia grave se um dos nubentes assim o necessitar, na forma prevista do 1539 do Código Civil. Se os nubentes já estiverem habilitados, o termo lavrado mediante duas testemunhas pelo oficial registrador civil das pessoas naturais será imediatamente levado a registro, ou, se o termo avulso for lavrado por oficial ad hoc, o registro será providenciado no prazo de 5 dias. Se a celebração ocorrer sem prévia habilitação para o casamento, olha só, aqui é possível ocorrer a celebração antes da habilitação para o casamento, o termo ficará arquivado após a assentada de duas testemunhas nos próprios autos da futura habilitação, que será processada pelo oficial de registro civil das pessoas naturais do local da celebração, sem prejuízo do encaminhamento dos editais de proclamas para o registro civil das pessoas naturais de residência dos nubentes. No caso do subitem anterior, o termo de arquivamento será automaticamente convertido em registro independentemente do requerimento dos interessados, assim que cumpridas todas as formalidades exigidas para a habilitação. O casamento, no caso de moléstia grave, somente poderá ser celebrado pelo juiz de casamento competente, cuja falta ou impedimento será suprida por qualquer dos substitutos legais, não se admitindo a figura do juiz de casamento ad hoc,
No caso de casamento, em caso de moléstia grave, não se admite o juiz de casamento ad hoc. Não significa que em todos os casos não se admita, mas apenas nessa hipótese. Subseção 7 do casamento em iminente risco de vida ou no compatível. Dá-se a casamento em iminente risco de vida ou no compatível, na forma do artigo 1540 e 1541 do Código Civil. Nesse caso, limitar-se a participação do oficial de registro civil à recepção e cumprimento do respectivo mandado na forma do parágrafo 3º do artigo 1541 do Código. O assento de casamento deverá mencionar expressamente a data da celebração e poderá ser registrado após o falecimento do enfermo. Se o enfermo convalescer antes do juiz corregedor permanente concluir as diligências necessárias, o pedido instaurado na forma do parágrafo 1º do artigo 1541 do Código será convertido em habilitação para o casamento, com a remessa dos autos ao registro civil das pessoas naturais mediante despacho específico para as providências da ratificação. Depois de cumpridas as formalidades exigidas para a habilitação, o convalescente ou outro contraente ratificarão, confirmarão o casamento na presença do juiz de casamento e do oficial de registro das pessoas naturais, que lavrará, por fim, o assento, mencionando a data da celebração e ratificação. Subseção 8 dos casamentos comunitários. Os casamentos gratuitos coletivos. Então, casamento comunitário é aquele que são várias pessoas, vários casais. Os casamentos gratuitos coletivos, ou denominados comunitários, são realizados em caráter excepcional e desde que haja prévia viabilidade econômico-financeira para seu ressarcimento, conforme a declaração da Comissão Auxiliar de Entidade Gestora do Fundo de Ressarcimento dos Atos Gratuitos de Registro Civil das Pessoas Naturais, e desde que cumpridos os requisitos descritos nessa subseção. Ou seja, como o casamento comunitário é gratuito, tem que ser vista a viabilidade econômico-financeira do fundo, se Noreg ressarcir o oficial. O pedido para a realização do casamento comunitário deverá ser dirigido ao oficial de registro civil das pessoas naturais, competente para a habilitação dos nubentes, contendo as seguintes informações: a justificativa para a realização do casamento comunitário, apontando as razões pelas quais se deve excepcionar a regra da celebração individual no caso concreto. Indicação 2. Critérios gerais utilizados para apuração da situação de hipossuficiência econômica dos nubentes, indicação de dia, hora e local em que será realizado o casamento comunitário, identificação das instituições responsáveis pela promoção, patrocínio e organização do casamento comunitário. O pedido para a realização do casamento comunitário deve ser formulado no mínimo com 90 dias de antecedência da data designada para a celebração do ato. Então, tem que ser pedido no mínimo com 90 dias de antecedência. Após o protocolo e autuação, o oficial de registro civil que recepcionar o pedido para realizar o casamento comunitário deverá encaminhá-lo ao juiz corregedor permanente, juntamente com a declaração da comissão gestora do Fundo de Ressarcimento do Registro Civil, a fim de que seja autorizada a realização do casamento comunitário. Veja, então, após o oficial protocolar e autuar, ele deve recepcionar, então, esse pedido, deve encaminhar ao juiz corregedor permanente, o juiz corregedor permanente, verificando a viabilidade, autorizará a realização desse casamento comunitário. Só então poderá ser feito. Ainda que o casamento comunitário conte com patrocínio no que toca ao pagamento dos emolumentos devidos pelo ato, ou seja, não necessariamente gratuito, face à a formalização deste requerimento e o respeito às regras destas normas, nesse caso ficará dispensada a declaração do Fundo de Ressarcimento de Atos Gratuitos do Registro Civil, mas é necessário a autorização do juiz. Portanto, cuidado, pode ser até que seja pago, mas as normas não dispensaram a autorização do juiz. Sendo o caso, então, de ser gratuito, além dessa autorização do juiz, é necessário o reconhecimento da viabilidade econômico-financeira do Fundo de Ressarcimento do Registro Civil, Sinoreg. No próximo bloco, a gente vai falar sobre o óbito.